Aleluia, bom dia, paz seja convosco. Corri, levantei bem cedinho para ler a leitura da palavra de Deus, para fazer a leitura do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Arrumei, tomei banho, arrumei rapidinho para poder gravar agora cedo, antes de trabalhar, este capítulo abençoado. 48 versículos de muita bênção. Então estejamos atentos à voz do Espírito Santo nesta manhã, que já vai falar comigo e com você. Nós estamos hoje nesta campanha abençoada, a leitura de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 10 está escrito assim: o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este era como um certo, este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos quais estava ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e quando lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Aleluia. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vá com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele algum irmão de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhe:
Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus tem para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o bem e é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhos de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando num madeiro. E este ressuscitou de Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar o povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crescem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que era da circuncisão, dos quantos tinha vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em língua e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Deus não faz exceção de pessoas. Deus, todos aqueles que buscam o Senhor, todos aqueles que clamam pelo Senhor, o Senhor está atento a ouvir. Porque o que eu aprendo aqui nesse texto do capítulo 10, no dia de hoje, que Deus não faz exceção de pessoas. E Deus está derramando o seu Espírito Santo em todos aqueles que invocam Ele em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima segunda-feira. Que você tenha uma ótima semana. Esteja atento, porque Deus vai falar tremendamente durante essa semana. Porque eu creio na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. Um bom dia. Paz seja convosco.